É uma manhã tranquila na Austrália. As ruas estão quase vazias. As pessoas ainda estão dormindo. Mas em poucas horas, centenas de portas serão arrombadas. Policiais armados vão invadir casas, depósitos e esconderijos. Na Austrália, Nova Zelândia, Europa, Ásia e nas Américas. Centenas de suspeitos serão presos. Toneladas de drogas serão apreendidas. Armas serão encontradas, milhões em dinheiro e ativos serão confiscados. E organizações criminosas inteiras descobrirão que seus próprios telefones estavam trabalhando contra eles. Porque durante anos, criminosos de vários países acreditaram estar usando uma plataforma de comunicação segura, um telefone criado para proteger suas conversas, para esconder seus negócios, para impedir que a polícia descobrisse o que estavam planejando. Só que havia um problema. O telefone não era seguro. Na verdade, ele havia sido criado para o FBI. E durante anos, enquanto traficantes, assassinos e integrantes de organizações criminosas conversavam entre si, as autoridades estavam lendo as mensagens, sem que eles soubessem. Essa foi a Operação Anon. E o que começou com alguns telefones acabou se transformando em uma das maiores operações internacionais contra o crime organizado já realizadas. O problema para muitos criminosos organizados era simples. Eles precisavam se comunicar, mas também precisavam esconder o que estavam dizendo. E isso havia se tornado cada vez mais difícil. Aplicativos comuns deixavam rastros, telefones podiam ser monitorados, e operações policiais contra plataformas usadas por criminosos estavam se tornando cada vez mais frequentes. Então surgiu o mercado, telefones especialmente modificados, sem aplicativos comuns, sem chamadas normais, com mensagens criptografadas. A ideia era simples: você compra o aparelho, entra em um sistema fechado e conversa com outras pessoas que possuem o mesmo tipo de telefone. Para criminosos parecia perfeito, e foi exatamente essa necessidade que a polícia decidiu explorar. Em 2018, um homem conhecido como Sky Global, ou simplesmente Sky, estava enfrentando problemas. A plataforma de comunicação criptografada SkyCC estava se tornando extremamente popular entre organizações criminosas, mas as autoridades estavam começando a se aproximar. Naquele ambiente surgiu um homem chamado Vicente Ramos. Ele era CEO da Phantom Security, uma empresa que vendia telefones criptografados para criminosos. Em 2018, o FBI prendeu Ramos. A empresa foi derrubada e muitos criminosos ficaram procurando outra alternativa. Foi nesse cenário que apareceu uma oportunidade. Um agente disfarçado do FBI entrou em contato com um antigo associado do mercado de telefones criptografados. O objetivo era simples: conseguir acesso a um tipo de aparelho que pudesse ser usado pelas organizações criminosas. Mas havia um detalhe: a polícia precisava de uma plataforma que os criminosos realmente quisessem usar. Não bastava criar um aplicativo e esperar que os traficantes instalassem. Era necessário criar confiança. O FBI conseguiu obter uma plataforma chamada Anon. Ela funcionava em aparelhos especialmente modificados. Os telefones pareciam comuns, mas tinham uma característica importante: eles praticamente não faziam mais nada além de enviar mensagens, sem chamadas normais, sem aplicativos comuns, sem acesso tradicional à internet, apenas comunicação entre usuários da plataforma. Para quem queria segurança, isso parecia uma vantagem, mas secretamente existia uma porta dos fundos. Cada mensagem enviada por um usuário podia ser copiada para servidores controlados pelas autoridades. O FBI não precisava invadir telefone, não precisava quebrar a criptografia. A própria plataforma entregava as mensagens, mas ainda existia um problema enorme. Ninguém compraria um telefone de uma polícia. Então, eles precisavam de uma história. A Anon precisava parecer legítima, e precisava ser recomendado por alguém em quem os criminosos confiassem. A oportunidade apareceu quando uma fonte confidencial ligada ao FBI tinha acesso ao mercado de telefones criptografados. Essa pessoa começou a distribuir os aparelhos para criminosos, e pouco a pouco, eles começaram a passar de mão a mão. Um traficante recomendava para outro. Um membro de uma organização apresentava para outro. A reputação crescia.
E isso era exatamente o que as autoridades queriam, porque quanto mais criminosos usassem a plataforma, mais mensagens poderiam ser coletadas. Mas havia uma condição: a polícia precisava esperar. Não podia revelar a armadilha. Então, durante anos, eles deixaram os criminosos conversarem. A plataforma Anon começou pequena. Poucos usuários, poucos aparelhos, poucas mensagens, mas a confiança cresceu, e o número de usuários também. Organizações criminosas na Austrália começaram a usar os telefones. Depois a plataforma se espalhou para outros continentes: Europa, Ásia, América do Norte, América do Sul. A Anon começou a aparecer em redes internacionais de tráfico de drogas e crime organizado, e os próprios criminosos ajudavam a divulgar o produto. Isso era perfeito para as autoridades. Quanto mais confiança, mais usuários. Quanto mais usuários, mais mensagens. E quanto mais mensagens, maior a operação. O FBI não estava apenas observando um grupo criminoso. Estava observando vários deles ao mesmo tempo. Essa é a parte que transformou a Anon em algo muito maior. Os criminosos não estavam apenas conversando. Eles estavam planejando crimes. Falavam sobre drogas, rotas de tráfico, armas, lavagem de dinheiro, assassinatos, sequestros e operações internacionais. Segundo o FBI, as autoridades conseguiram coletar mais de 27 milhões de mensagens enviadas pela plataforma. A polícia australiana, que teve o papel central na operação, conseguiu acesso a uma quantidade enorme dessas comunicações, e os investigadores começaram a perceber algo extraordinário. Eles não estavam apenas encontrando crimes antigos, estavam vendo crimes acontecerem em tempo real. Em alguns casos, conseguiram agir antes que fossem executados. Existe uma característica particularmente assustadora nessa história. Os usuários da Anon estavam convencidos de que estavam seguros. Eles acreditavam que estavam falando com outros criminosos. Acreditavam que a tecnologia protegia suas conversas, e essa confiança fazia com que eles falassem livremente. Não era apenas "vamos fazer isso", eles discutiam detalhe por detalhe. Nomes, locais, quantidades, preços, rotas e planos, tudo ficava registrado. E a polícia continuava observando, durante meses, depois anos. A operação poderia ter terminado muito antes, mas as autoridades queriam algo maior. Queriam deixar a rede crescer. Esse talvez seja o elemento mais importante da Operação Anon. A polícia poderia ter prendido algumas pessoas assim que encontrou evidências, mas isso destruiria a operação. Os investigadores tinham uma oportunidade rara. Eles tinham acesso ao sistema de comunicação de criminosos espalhados pelo mundo. Então continuaram coletando informações. A cada novo usuário, uma nova conexão. A cada nova mensagem, uma nova pista. A rede criminosa estava, sem perceber, construindo seu próprio mapa. E então chegou o momento. As autoridades decidiram que tinha informação suficiente. Era a hora de fechar a armadilha. 8 de junho de 2021. Na Austrália, ainda era madrugada. Casas estavam silenciosas, famílias dormiam. Mas dezenas de equipes policiais já estavam se preparando. Naquele dia, a operação seria desencadeada. Policiais invadiram residências, depósitos, laboratórios e esconderijos. As ações aconteceriam simultaneamente em diferentes partes do mundo. O resultado foi enorme. Centenas de pessoas foram presas. Grandes quantidades de drogas foram apreendidas. Armas foram encontradas, dinheiro foi confiscado. Mas ainda faltava contar aos criminosos a parte mais importante. O telefone que eles usavam para esconder seus crimes era a própria armadilha. Quando a operação veio a público, os usuários da Anon descobriram o que realmente havia acontecido. O telefone que eles acreditavam ser seguro não era. As autoridades estavam recebendo cópias das mensagens, e não apenas algumas mensagens, milhões. Aqueles criminosos tinham passado anos acreditando que estavam conversando em segredo, mas estavam, na realidade, deixando um registro de suas próprias atividades. Era uma situação quase perfeita para os investigadores. Eles não precisavam convencer um informante a entregar informações. Não precisavam colocar um agente infiltrado dentro de cada organização.
Os próprios criminosos estavam fazendo o trabalho. Eles escreviam, enviavam, confirmavam, planejavam. O resultado foi gigantesco. Apenas na Austrália, a polícia afirmou ter feito centenas de prisões relacionadas à operação. Mais de 20 toneladas de drogas foram apreendidas, centenas de armas foram confiscadas e foram enviados, segundo as autoridades australianas, diversos planos de assassinatos. Mas o impacto não ficou na Austrália. Investigações foram abertas em vários países. A operação atingiu organizações criminosas que acreditavam estar protegidas por uma plataforma internacional. E o mais impressionante é que a maior parte delas não sabia que estava sendo monitorada. A confiança na Anon havia se tornado justamente a maior fraqueza dessas organizações. Depois de que a operação foi revelada, o problema foi muito além das prisões. O mercado de comunicação criptografada usado pelo crime organizado sofreu um choque. Se uma plataforma que parecia segura poderia ser uma armadilha, qual outra poderia ser? A confiança havia sido destruída, e isso era exatamente o que as autoridades queriam. A operação não atingiu apenas criminosos específicos, ela atingiu a própria ideia de que existia um lugar completamente seguro para organizações criminosas conversarem. Durante anos, criminosos haviam tratado a tecnologia como proteção. A Anon mostrou ao contrário. A tecnologia também poderia ser usada como uma armadilha. Quando o FBI e seus parceiros finalmente revelaram a operação, a Anon praticamente deixou de existir como ferramenta para criminosos. O sistema havia cumprido seu propósito. Mais de 12 mil dispositivos foram distribuídos. A plataforma chegou a ter dezenas de milhares de usuários em mais de 100 países, e as autoridades haviam conseguido coletar mais de 27 milhões de mensagens. Não era apenas uma operação contra uma organização, era uma operação contra um sistema inteiro. E talvez seja por isso que a Anon tenha sido tão diferente das operações tradicionais. A polícia não invadiu o submundo do crime. Ela criou uma ferramenta e fez o próprio submundo entrar nela. Durante anos, criminosos acreditaram estar usando um dos telefones mais seguros disponíveis. Eles pagaram por ele, recomendaram para amigos, entregaram para parceiros e confiaram nele para discutir alguns dos crimes mais graves que planejavam cometer. Mas havia uma coisa que eles não sabiam. Aquela confiança tinha sido construída justamente para ser explorada. O telefone não era uma porta para o mundo secreto. Era uma câmera, e cada mensagem enviada aproximava os investigadores do momento em que a porta seria aberta. A Operação Anon mostra algo que vai muito além de crime organizado, porque no fim a polícia não precisou convencer criminosos a confessar. Eles simplesmente criaram um lugar onde os criminosos se sentiam seguros o suficiente para contar tudo. Então esperaram a rede crescer, esperaram a confiança aumentar, esperaram as mensagens se acumularem, e até que uma manhã de junho de 2021, a armadilha foi fechada.